Meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Gente do Céu. E hoje falando com essa personalidade aqui, que é uma grande influência como pastor, como homem de Deus, como pregador, pastor Ângelo Galvão. Já vamos falar com esse grande homem de Deus aqui, mas vamos lá, tem que falar rapidinho do merchan, pastor, não tem jeito, tem que falar do merchan. Pessoal, vocês que estão aqui no canal, estão nos acompanhando, vocês já estão por dentro, mas se você está chegando agora, deixa eu te falar algo aqui muito legal. Pastor, todo mês, eu e a minha equipe, nós enviamos um presente para o inscrito do canal que mais comenta e compartilha os vídeos. Que maravilha! Comentou, compartilhou. Vou lá compartilhar e comentar. Vai ganhar. Já estamos mandando presente aí. E esse mês, o presente que nós vamos enviar para o inscrito do canal que mais comentar nos vídeos do mês e compartilhar é de um colaborador, um participador aqui que nos ajuda, um patrocinador, que é o Shopping da Moda. Você, aqui nos cards aqui embaixo, vai ter um link aqui da loja virtual do Shopping da Moda. Pensa numa malharia finíssima. Que maravilha. Com roupas maravilhosas. Shopping da Moda. Da próxima vez que eu vim aqui, eu vou pedir uma para eles para trazer de presente pro senhor ou pra sua esposa. Cobrar, hein? E é bonita, é coisa fina. Então não perde mais tempo. Vai aqui embaixo, aqui nos cards. Você vai conseguir clicar aqui e encontrar aí o Shopping da Moda. Beleza? Tendo dito isso, bora lá. Primeiro de tudo, muito obrigado, pastor, de ter aceitado o convite. O senhor é uma bênção. Aquela vez que eu vim aqui ministrar na igreja, que foi bem na época que o senhor tinha chegado aqui, sido empossado aqui no campo. Foi sim. Aí fizemos umas fotos, eu te dei um livro, na época eu tinha lançado um livro meu, eu te dei, e aquela foto bombou nas minhas redes sociais. Meu Deus. Aí a galera começou a stalkear esses dias, nós começamos um projeto podcast, certo. Aí pediram, você tem que falar com o pastor Ângelo Galvão. Nós ouve direto, deixa o negão pregar. Agora nós quer ver o negão falar. Eu falei, amém. Eu vou tentar o contato com ele e ele aceitou. Pessoal, tá aí. Vocês pediram. Hoje eu quero ter esse bate-papo abençoado com esse grande homem de Deus. Obrigado, pastor. Gente do céu. Gente do céu, muito obrigado. Pastor, uma pergunta que eu sempre começo o nosso bate-papo com os pastores, com os amigos, com os irmãos em Cristo que estão participando do nosso podcast, é uma pergunta que já virou clássica, é a chave do podcast. Qual é a sua história com Deus, pastor? O senhor vem de um berço cristão, o senhor tem descendência sacerdotal, ministerial, pai, avô que foi pastor, ou o senhor é um daqueles casos raros que Deus te pegou lá daquele lugar que ninguém imaginou? Conta pra nós, melhor o senhor falar do que... Conta como é que é a sua história com Deus, pastor? Muito bem, eu não nasci num lar cristão, ou não nasci num lar evangélico, eu não tive esse privilégio, eu chamo de privilégio. Nascer numa família cristã evangélica. Na verdade, meu pai, logo na concepção, não quis me assumir. Minha mãe me assumiu sozinha, uma guerreira, e fui criado fora dos padrões da igreja, mas com 16 anos de idade eu aceitei Cristo, levado pelo Ronaldo, que hoje é meu cunhado, né? Deus. Que bênção. Ele me ganhou para Jesus e eu ganhei a irmã dele para mim, para a glória de Deus. Ele te ganhou para Jesus, você foi lá e casou com a irmã dele. Que bênção. Então, não tenho descendência sacerdotal, não venho de uma família de tradição evangélica, mas Deus traçou um plano e está cumprindo na minha vida. Então, glória a Deus. Essa é a parte da minha história. Eu costumo dizer que eu sou um sobrevivente, né? Consegui sobreviver, fui de gangue naquela época da década de 80, 90. Meu pai me fala sobre isso, pastor. Eu era de uma gangue chamada Anônimos. Né? De onde que o senhor é? Eu sou de Campinas, São Paulo. Aqui de Campinas, lá já é grande, a maior cidade do interior. O senhor participava de uma gangue. Mas na situação da gangue, vocês faziam algazarra na cidade? Era mais o que naquela época? Naquela época, o Anônimos era mais uma turma voltada para baile funk. Nós não chamávamos nem de baile funk na época, né? Reunia a turma para dançar, fazer passinho e competição, mas sempre tinha aquelas animosidades, né? E aí geravam brigas. Então o pastor Ângelo Galvão já foi dançarino também. Dançava aqueles passinhos daquelas músicas flashback, pastor? Ô Senhor, de onde Deus me tirou? Deus, ele é extraordinário. Mas o que eu tô achando mais maravilhoso, pastor,
é que é o seguinte, muitas pessoas têm uma ideia na cabeça, principalmente no meio cristão, e os jovens que estão surgindo como pregadores, para Deus me levar, para Deus fazer acontecer, ou me deixar com notoriedade, como pregador, como anunciador do evangelho, eu tenho que ter sangue azul, tem que ter uma descendência, tem que ter um apadrinhado. Olha aí, pessoal, uma história de um pastor hoje, que é conhecido nacionalmente, internacionalmente, Deus tem te levado em países para anunciar o evangelho, para a glória de Deus, e está aqui falando conosco aqui que veio com 16 anos, era um anônimo. O senhor foi um dos primeiros da sua família a aceitar a Cristo, a congregar? Sim, sério? Sim. Ficar firme na igreja, sim, sou um dos primeiros. Meu Deus. Graças a Deus o Senhor me alcançou. E hoje eu tenho, acho que praticamente certeza que a família inteira já deve servir a Cristo e tá no... Tem gente ainda que está fora, mas vão chegar, em nome de Jesus. Estamos orando por eles. Em nome de Jesus. Para que toda a família venha, mas Deus tem feito. Salvou um primo meu, batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. Deus tem feito a sua obra. Minha família é de uma tradição católica muito aprofundada, então é um desafio, mas nós estamos crendo que todos serão salvos em nome de Jesus. Amém. Oramos por isso e aguardamos por isso. Tem gente na igreja, graças a Deus, mas ainda tem muitos que precisam chegar. Eu tenho certeza também que a sua família, até aqueles que ainda não congregam, não estão junto conosco, que devem te acompanhar aí e falar: sim. Quero estar no meio, um dia eu vou estar lá, porque a minha história é meio parecida, apesar que eu nasci no lar evangélico, mas mesmo quando eu estava andando longe, eu via tios meus, primos ali exercendo o ministério. Meu avô, que foi um veterano, morreu com 94 anos, foi presbítero da Assembleia de Deus. Eu falava: gente, eu quero estar lá um dia. Mas oramos para que todos vão vir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai ser muito bom. Agora uma outra pergunta, pastor. Sim. Isso daqui acho que não é uma pergunta que eu formulei, não foi nem o pessoal que mandou para mim fazer para o senhor. Qual foi a sua maior experiência com Deus? Nós queremos saber a maior experiência que pastor Ângelo Galvão teve com Deus. Sua maior experiência. Olha, nesses 30 anos de caminhada com Cristo, eu me converti em 1993. Eu sou um crente do século passado. Né? Essa foi boa, hein? Eu me converti em 93, então esse ano eu faço 30 anos de crente. São muitas experiências maravilhosas. A maior é uma coisa assim, de achar a maior delas. Aquela que o senhor fala, não, essa experiência, todas as experiências são magníficas, mas tem uma que marca. Olha, pregar nos Gideões pela primeira vez foi uma experiência que nunca mais vou esquecer. Quando foi a primeira vez que 2010. Eu prego nos Gideões todos os anos, desde 2010. A minha chegada nos Gideões, eu estava pregando numa cidade chamada Arcos, em Minas Gerais, e Deus levantou um profeta e disse que me colocaria nos Gideões. Ele fez isso, e a gente fica maravilhado com a palavra profética, mas fica assustado com a realidade, né? Porque chegar nos Gideões, eu pensava, é muita coisa, né? Isso foi em 2007. Em 2009, eu conheci um pastor que era secretário do pastor Cisino lá em Camboriú. O senhor conheceu o Cisino, então? Conheci, eu viajei vi o com ele. testemunho que o senhor pregou e ele te mandou ir lá para a Europa pregar, você ficou assustado. Foi 2010. Eu fui pregar em Camboriú, preguei em 2 congregações, João da Costa e Japão. E depois, já era começo do ano de 2010, quando deu a época que o pastor Cisino chamava os pregadores, que é ali fevereiro, março, ele me ligou. O secretário, na verdade, me ligou, eram 2 horas da manhã. Né? Eles estavam na reunião decidindo os pregadores e me ligou, e comunicando que eu pregaria dia 4 de maio de 2010. Foi o primeiro ano que eu preguei nos Gideões. Então, essa foi uma experiência marcante. A experiência do batismo com o Espírito Santo na minha vida foi marcante. Essa ninguém esquece também. Lá no Jardim Nova América, meu cunhado Ronaldo me arrastou para dentro, disse: vai dando glória. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Primeira vez que eu preguei nos Estados Unidos também foi muito marcante. Acho que a maior experiência... O senhor agora, hora e outra, vai para lá pregar, né? Eu acompanho o senhor. Sim. Deus tem me dado amigos lá e igrejas que às vezes nos chamam, né? Para compartilhar o evangelho. É interessante, né? Eu estava numa vigília, numa favela, e nessa vigília Deus disse que me levaria nos 4 cantos do mundo
e que eu andaria de asa de ferro, a linguagem que a irmã usou profetizando, lógico, avião, e Deus cumpre suas promessas, né? Eu tenho vivido isso, né? Chegamos agora, mês passado, da África, fomos levar um missionário, pregamos lá no culto, já tive a oportunidade de ir em vários países da Europa, Estados Unidos, e pregando, né? Até que Jesus volte. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso, ver Deus buscar uma pessoa que não tem descendência, não tem tipo o tal do apadrinhamento, Sim. alguém lá dentro já para ajudar, e Deus pegar e trazer toda uma história linda, maravilhosa, e colocar em público para todo mundo ver o que ele fez, e usar pela graça, pela misericórdia para alcançar vidas, para servir de exemplo e inspiração para muitos jovens que estão aí, acompanham. Eu sou jovem, 35 anos, não tô jovem, acompanho o senhor há um bom tempo. A primeira vez que eu vi o senhor, você não vai lembrar de jeito nenhum, porque você conhece muitas pessoas. O senhor veio pregar na cidade de Itapira, na sede do Belém, perto da rodoviária. Pastor Gessé Orsini ainda era vivo. Ele estava no meu casamento, eu congregava lá. E aí o senhor já estava, acho que foi por essas épocas aí, 2011, alguma coisa assim, logo depois que o senhor pregou no Gideões a primeira vez. Aí o senhor veio ali, aí no final o senhor ficou lá na porta, eu fiquei conversando com o senhor, mas eu era mais novinho, mas eu lembrei, mas daí marcou muito eu, porque tem um feedback que eu recebo muito da pessoa do senhor, eu posso falar isso, conhecendo o senhor agora mais ainda, de pessoas que são mais próximas do senhor, a humildade que o senhor tem para tratar todo mundo. Isso tem que ser louvado. Não é jogando confete para o pastor Angelo Galvão, não é isso. É que o texto bíblico ele é claro. O que precede a honra é a simplicidade e a humildade, né? Eu penso assim, eu não sei, talvez a visão do senhor seja muito parecida e semelhante com a minha. Não importa o patamar que Deus te levantar, te colocar. Se você continuar sendo aquela pessoa simples e humilde, de onde Deus te tirou, de onde Ele te tirou, isso é maravilhoso. Eu acompanho muito a história de Billy Graham, esses grandes homens de Deus, que a simplicidade continuou e foram grandes homens de Deus. E isso é um exemplo para uma geração que está vindo aí, com tudo isso que nós estamos vendo, a se espelhar em homens que vivem essa história com Deus. Sim. Eu fico muito feliz. Porque olhando pelas palavras de João Batista, você não cresce, né? Você diminui. Exato. Então... Isso é maravilhoso, porque tem alguns que têm uma ideia equivocada sobre o ministério, o episcopado. Acho que quanto mais está subindo de cargo, não. Quanto mais sobe, mais desce para servir. A escada é para baixo, né? A escada é de servir. Isso foi maravilhoso. Pegou aí? Gente do céu! Ô pastor, o senhor que tem viajado o Brasil, viajado aí o mundo pregando o evangelho. Na sua opinião, hoje, na atualidade, que mudou muito desde que o senhor se converteu nos anos 90, e as lembranças que eu também tenho da igreja é eu dando trabalho para os diáconos na Assembleia de Deus, lá de São Paulo, do Valo Velho, setor 37, nos anos 90. Fui criado, eu era caseiro, morava no fundo da igreja. Aquela igreja, aquele povo não é o povo de hoje, né? Como o senhor falou, o século passado. Na sua perspectiva, o que mais tem afastado hoje as pessoas de Deus, de Cristo, da igreja, do evangelho? Bom, essa é uma pergunta muito boa e muito complexa. É uma pergunta que não é de uma resposta só, penso eu. Porque a igreja ela é dinâmica, né? A igreja que nós vivemos não era a igreja que Daniel Berg viveu, a igreja que Daniel Berg viveu não era a igreja que John Wesley viveu, a igreja de John Wesley não era a igreja de John Huss, e até nós chegarmos a Cristo, a igreja primitiva, a igreja ela é dinâmica, ela acompanha os tempos, ela foi projetada por Deus para ser atemporal. Então, em todo tempo ela é igreja, mas ela é igreja no seu tempo. Como diz a Bíblia em Atos 13, Davi serviu a Deus no seu tempo. Nós estamos servindo a Deus no nosso tempo. Por exemplo, eu vou dar um pálido exemplo aqui. Não dá para você comparar um jovem da década de 80 com um jovem que usa um smartphone. O nível de informação que ele tem... incomparável. Não é incomparável, né? O ritmo de mundo. O nosso mundo é o mundo do agora. Eu te mando um WhatsApp, você pode estar do outro lado do planeta, você consegue receber de imediato, não é? Então, o nível de comunicação, o nível de interação, a evolução da humanidade, né? Nós somos diferentes, nós nos tornamos diferentes. E a igreja foi programada para acompanhar essa evolução. Então, o que nunca vai mudar? Os aspectos doutrinários.
E eles, desde a época dos apóstolos, nas igrejas que preservam a doutrina bíblica, é a mesma. O que vai mudar é costume. Por exemplo, na Assembleia de Deus houve um tempo em que era costume usar chapéu e trazer-se um guarda-chuva para a igreja. Hoje nós não usamos nenhuma nem outra coisa. E isso não trouxe nenhum abalo de fé. Não é? Geralmente as mudanças de costume que não envolvem moralidade, elas não trazem abalo de fé. Exato. Não é? Então, claro, eu sinto saudade da dinâmica que a gente tinha antigamente, eu sinto um pouco. Porque a dinâmica da igreja era diferente. Bem diferente. Eu era criança, mas eu lembro. Era diferente, isso é inegável. Agora, nós precisamos encontrar isso hoje. Como fazer isso hoje? Para mim, que eu brinco, sou um crente do século passado, algumas coisas são complicadas. Né? O pessoal hoje não gosta muito de se dedicar tempo de oração, isso é complicado. A leitura bíblica é rasa, isso é complicado. Nós temos o advento do excesso de informação. E com esse excesso de informação, informações falsas, distorcidas, também é complicado. Mas a dinâmica da igreja, ela tem que ser dinâmica mesmo. Porque assim, se o padrão de costume fosse mantido, estou falando de costume, não de doutrina, até nós teríamos dificuldade. Por exemplo, você está me entrevistando aqui, eu estou de camiseta. Se fosse há 30 anos atrás, meu Deus do céu. Era uma cinte, né? Como pode um pastor, né, aparecendo publicamente de camiseta, de gravata, né? Sentar de terno, sentar de gravata, de maneira informal. Então, isso é bom. Isso é uma evolução boa da igreja. Não de perdermos os nossos trajes, mas de termos esse refrigério, né? Isso é bom, né? Eu sou de uma época que não deixavam a gente jogar bola. Eu lembro disso, era a cabeça do diabo, bola em alguns lugares chamado. Você entendeu? Não deixavam a gente assistir televisão. Também lembro disso. Tinha aquela coisa de extremismo das irmãs não poder usar perfume, porque era vaidade, não poder fazer asepsia do corpo, porque era vaidade. Então, essa dinâmica melhorou muito. Ô, pastor, desculpa te interromper, mas eu tenho que falar isso, que eu quero pegar um gancho do que o senhor falou. Eu fui criado nessa época, eu lembro de tudo isso que o senhor está falando. Eu tinha 7, 8 anos, mas eu lembro. Sim. Naquela época tinha tudo isso e tinha que seguir. Se não seguisse, era disciplinado, era afastado. Hoje em dia, quando um pastor simplesmente através da Bíblia vai exortar a igreja a se vestir só com pudor, nem tá falando que pode, que não pode, já é muito para muitos jovens, muita moça, já é complicado. Imagina se fosse nessa época que não podia usar nem perfume. Então eu creio assim, equilíbrio. Você não tem nem que estar de um lado da ponte nem do outro, esteja no meio, esteja no equilíbrio. Tenha equilíbrio para as coisas, não é? Por exemplo, nós já vemos, e hoje vamos começar a ver muito mais, áreas de lazer no âmbito da igreja. Há igrejas que já têm isso, né? As batistas, as presbiterianas. Exato. As pentecostais ainda não. Mas você vai ver que, eu não estou dizendo uma coisa de um ano para o outro, mas daqui a pouco, se Jesus não voltar, é claro, mas você vai começar a ver uma quadra no estacionamento da igreja. Isso é maravilhoso. É evolução. E nós não estamos dizendo que está mundanizando a igreja. Não, de forma alguma. É que a visão dinâmica do evangelho, sem ferir princípios doutrinários, ela vai mudando. Você pega um crente de 1911, se ele vê a gente, ele fala que a gente está tudo no inferno, tudo desviado. Acabou, não somos crente. Não é? Mas é a evolução da igreja. Então, eu creio que a igreja é dinâmica, então não dá para você... você não pode mundanizar e nem descambar para aquilo que não é bíblico. Mexer com preceitos doutrinários, ir para a parte da heresia. Mas aquilo que é dinâmica da vida, aquilo que é bíblico, aquilo que não ofende a santidade de Deus, isso a gente deve encarar com normalidade.
Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Eu gosto muito daquele texto do apóstolo que ele diz assim: a multiforme graça de Deus. Tem formas dele trabalhar. Eu concordo plenamente com a fala do Senhor, que ao longo do tempo, não é que a igreja, aqueles mais radicais, tá mundanizando, não é isso. Deus trabalha conforme o tempo, eu concordo plenamente com tudo que o Senhor falou. E é uma realidade. Sim. Precisou dessas implementações que não feriu a ortodoxia do evangelho, da palavra de Deus. Concordo plenamente, tá aí. Ouça a voz da sabedoria e do conhecimento vivo. Glória a Deus por isso. O senhor tocou num ponto muito interessante, o senhor falava, eu estava lembrando ali da minha cidade. Eu já moro em Itapira, eu sou da Zona Sul de São Paulo. Uau, que mudança, hein? Ó, pastor, eu sou lá do Capão Redondo. Fui criado lá. Racionar aquele negócio. Um dia nós vamos sentar e conversar sobre isso daí. Aí Deus trouxe eu para aqui pro interior, para Itapira. E ali, no bairro acho que é Vila Ilse, tem uma Assembleia de Deus do Belém, que tem um irmão que ainda vai de chapéu e guarda-chuva. Só que ele é ancião. Ele deve ter uns 90 anos. E quem vai assistir aqui que é de Itapira sabe até o nome dele, que eu não lembro o nome dele. Comenta aí depois, se vocês não sabem o que eu tô falando. Até hoje ele vai de guarda-chuva e chapéu. Ele é diácono, ele fica na porta. Ó. Ele tira o chapéuzinho, coloca do lado e guarda-chuvinha na mão. É muito engraçado, porque remete àquela primeira, segunda e até terceira geração da Assembleia de Deus no Brasil. Isso é muito legal. Muito. É um choque de cultura da própria Assembleia de Deus. Sim. Pastor, como eu sei que o senhor tem um compromisso agora, não quero importunar muito. Tem uma outra pergunta que ainda envolve essa mudança ao longo do tempo dentro das nossas igrejas. Certo. Na época que o senhor se converteu e quando eu cresci dentro da Assembleia de Deus da igreja, eu não lembro muito disso, mas eu acho que era meio restrito. Hoje isso está acontecendo muito. Naquele contexto, para exercer ministério, até mesmo para ter um microfone, poder pregar, um ministério itinerante, ser evangelista, pastor, tinha que ter uma maior maturidade, 35 para 40 anos, e olha lá. Hoje em dia, nós vemos que isso mudou bastante, já está sendo mais aceito, jovens pregadores não tão maduros, irmãs pregadoras não tão maduras. Como que o senhor observa isso e vê isso? Isso é bom para a igreja ou isso é ruim para a igreja hoje, aceitar mais o ministério de pregadores e pregadoras mais jovens? Ainda nessa pergunta, até aqueles que são adolescentes, porque tem adolescente e até criança. Qual a visão que o senhor tem sobre isso? Bom, assumir o púlpito é uma responsabilidade muito grande. Isso é inegável, não é? Você vai estar falando a palavra de Deus, não é a sua. E guardadas as devidas proporções, você está falando em nome de Deus. Então é uma responsabilidade muito grande, porque quem está te ouvindo não está ouvindo você. A pessoa quer ouvir Deus falando através de você. Esse é o ofício do pregador, né? Esse é o ofício daquele que fala a palavra. Bom, vamos para a Bíblia. Paulo tinha o jovem Timóteo, não só como um pregador, mas como um pastor. Exato. Tito. Paulo tinha mulheres que exerciam o ministério, né? Como Febe, como outras, né? Que ele deu cartas a elas, como deu cartas para João Marcos, né? Autorizando que pregasse nas igrejas, ou seja, avalizando o ministério de tais pessoas, né? Como ele diz de João Marcos, né? Que lá no princípio ele teve dificuldade com João Marcos, depois ele diz, olha, é muito útil ao evangelho, recebam ele. É muito bonito você ouvir uma criança pregar, e tem crianças que são prodígios, né? Guardam a palavra, têm um entendimento maravilhoso, né? Eu penso o seguinte, a Bíblia fala, eu vou usar a expressão, homem de Deus. É de Deus, mas é um homem. Então, é de Deus, mas é uma criança. Eu me lembro que eu recebi aqui um querido, eu vou dizer o nome dele, porque eu amo muito a vida dele, o João Vitor, né? Pregador mirim. Hoje já não é mais mirim, porque tá virando um eu já vi bastante conteúdo dele também. Um menino que tem um dom de pregar excepcional. Veio aqui, pregou, mas pregou com uma maestria, Bíblia, unção. João Vitor é maravilhoso. Mas eu achei tão maravilhoso quanto ele pregar, que acabou, ele foi brincar. Que curioso, é uma criança. Não, é uma criança. Então, acabou, orou por todo mundo, pregou maravilhosamente bem, um menino educadíssimo, de uma família linda, o João Vitor. Acabou, meu filho Gustavo, nós estamos chegando aqui, também era adolescente,
Se misturou com o Gustavo, foi correr no corredor da igreja. Natural. É de Deus, mas é homem. É de Deus, mas é uma criança. Uma moça, uma irmã pregar. Maravilhoso, não tenho nada contra. Paulo tinha Lídia, que era uma das suas cooperadoras, mulheres que estavam ali, guardada a severidade do costume da época, mas eram mulheres que faziam a obra também. É mulher. Ela tem um ser humano ali. Não se torna Deus. Às vezes a impressão que se tem é que as pessoas acham que porque a gente prega, a gente deixa de ser humano. E nós não deixamos de ser humano. É homem de Deus. É um ser humano usado por Deus. Não no pecado, nós não estamos falando disso. Exato. Prega, mas está em pecado. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando da naturalidade da vida. É fantástico a criança pregar, maravilhoso, mas ela é uma criança. Ela vai acabar o culto e se ela sair correndo no meio da igreja é porque ela é uma criança. Exato. Uma irmã pregar, acabou o culto, ela é uma irmã. Eu pregar, sou um pastor, eu tenho que pregar. Mas acabou o culto, eu sou o Ângelo também. Eu sou um ser humano. Que às vezes eu estou pregando lá, as pessoas estão sendo consoladas e eu tenho meus dramas, minhas dores, minhas lutas, meu choro, né? Eu sou um ser humano. Então eu sou um ser humano, eu gosto muito do que Paulo diz, né? Vasos de barro, mas que tem um tesouro. Mas o tesouro não te faz deixar de ser um vaso de barro. É vaso de barro contendo um tesouro de Deus. Ou seja, eu não deixo de ser um ser humano, mesmo que eu tenha o tesouro de ser usado por Deus, de ter o Espírito Santo. Nós não podemos, nunca foi propósito de Deus divinizar pessoas. Excelente. Jesus não nos levou para o céu para nos fazer deuses. Ele veio à terra para se fazer humano. Glória a Deus. Então, é isso que eu penso. Eu não tenho dificuldade de ouvir uma criança pregando no dom de Deus, não tenho dificuldade de ver uma irmã pregando no dom de Deus, não tenho dificuldade de ver um jovem pregando. Mas eu entendo isso. São pessoas que estão na fase, meu filho Guilherme prega. Mas é como a gente estava brincando aqui. Acabou de pregar, ele vai jogar o videogame dele, É um jovem. Exato. Eu não tenho que... Não, agora ele prega, agora ele tem que fazer uma cara de santidade. Hoje se está muito na moda essa palavra, né? Essa religiosidade hipócrita, ela faz mal. Né? A irmã não prega, não, a irmã prega, mas ela é uma moça, uma senhora, ela é um ser humano. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, e não a carne se fez verbo. A carne não se faz verbo, é o verbo que se faz carne. Então, é Deus trabalhando no humano, mas o humano não se torna Deus. Eu não me torno Deus porque prego. Eu não me torno Deus porque ora e alguém é curado. Eu não me torno... Não. Levavam os lenços de Paulo, mas Paulo nunca aceitou receber adoração. Então, não podemos divinizar. É tesouro em vaso de barro. O vaso vai continuar sendo de barro. Vou salientar aqui para ninguém interpretar minha fala errada. Eu não estou falando de concessão de pecado. Exato. Eu estou falando de vida normal. É um ser humano. Às vezes eu desço do púlpito maravilhosamente bem. Às vezes eu acabei de pregar, eu desço do púlpito maravilhosamente mal, que eu achei que eu não preguei nada, que não foi bom. Então, é um ser humano que tem emoção, que tem sentimento. É uma criança. Eu dei o exemplo do João Vitor porque eu achei maravilhoso. É uma criança, acabou de pregar, usado por Deus, na palavra. Vai correr. É uma criança. É extraordinário que muitas pessoas ainda têm essa ideia, infelizmente, equivocada, porque pensa que prega, enfim, exerce esse ministério, é um super-homem, é a fala do Senhor. O fato de Deus nos usar, eu concordo plenamente, não anula a nossa humanidade. Não. Continuamos 100% humano com as nossas características, com o nosso eu. O senhor falava aí, eu me lembro de um aluno meu, ele vai estar assistindo isso daqui. Um dia eu ministrando uma aula de teologia sistemática, ele me deu uma carona que eu estava sem carne, ele me levou para casa. Sim. Aí quando eu cheguei, meu menininho veio me recebeu, eu tenho um menino de 7 anos. Aí quando ele me recebeu, eu fui lá como pai, aí ele olhou para mim assim, espantado, o aluno, ele ficou olhando para minha cara e falou assim, ué, você brinca assim com seu filho? Eu falei, irmão, eu brinco, eu sou um pai, eu sou um ser humano. E ele ficou abismado de ver, só porque eu dava aula de teologia, eu brincando com meu filhinho, ali, menininho do papai, ele achou tipo um absurdo, achou que realmente, acho que a ideia que ele tinha que é uma pessoa séria, não brinca, não fala, só que, não, tem um momento de estar sendo usado por Deus, tem um momento que você é ser humano, que você é um homem, isso é maravilhoso. Quer falar mais uma coisa sobre isso? Não, o que eu diria é que a Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja,
era um ser humano. E quando Jezabel ameaçou, Teve medo, fugiu. E Deus foi lá. Deus não disse assim, Elias não me serve mais. É um covarde. Eu acho isso fantástico em Deus. Deus não desiste de pessoas. Exato. Deus pode usar e levantar quem Ele quer, mas Ele não desiste de quem Ele levantou. Por isso que eu creio nesse texto, nessa conotação, que a graça e o dom são sem arrependimento. Deus te escolheu. Eu ouvi um pregador célebre dizendo uma vez, Deus não te escolheu nem por ontem, nem por hoje. Deus te escolheu pelo sempre. Excelente. O senhor falando sobre essa humanidade de Elias, isso também ocorre com o maior profeta nascido de mulher, segundo o próprio Cristo, João Batista preso no cárcere. O mesmo que profetizou que ele era o Messias. Vai lá perguntar se é ele ou espera outro. O que será que aconteceu com o João ali? Lado humano, com certeza, ali naquele momento ali de angústia, preso, separação. Vou sair daqui ou não? Vou voltar para meus discípulos ou não? Ele vai vir aqui, vai se proclamar como Messias. Tinha cumprido já o ministério de João Batista. Eu prego isso sobre João e eu ensinei a igreja aqui que Deus não tem problema com as nossas dúvidas, Deus tem problema com a nossa incredulidade. Dúvida não é problema para Deus. João Batista, tanto é que ele é elogiado por Jesus. Quando os discípulos dele saem, Jesus diz, dentre os nascidos de mulher, e é no momento da dúvida, né? Bem no momento da dúvida. Esse Deus é fantástico, né? João está num momento complicado, de dúvida, né? E Jesus usa esse momento para dizer, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior que ele. A palavra de Deus revelada na Bíblia para nós cristãos, ela é tão maravilhosa que a Bíblia, eu acho que ela é o único livro, documento do mundo que não anula as fraquezas dos heróis que nela tem, que são grandes inspirações para nós. Mostra o lado de grandes homens e mulheres de Deus que eles foram, mas também mostra os lados deles humano, de falha, de erro. Não tem como não aceitar ela como uma palavra verdadeira e literal que aconteceu, porque se fosse um livro, como alguns céticos dizem que foi construído por uma religião, ia anular todas essas falhas, porque os heróis das outras religiões, eles não têm falhas, são perfeitos. Um livro construído, não mostra falhas, né? Não mostra, porque eles querem divinizar os seus grandes heróis. A nossa Bíblia Sagrada mostra, eram grandes homens de Deus, grandes mulheres, não, mas errou aqui, falhou ali, mas nem por isso deixou de ser, Deus perdoou, Deus tratou. E tá aí, ó, marcado na história. Deus é maravilhoso. Pastor, sim, vamos lá. Já para partir aqui para o fechamento do nosso bate-papo. Dentro dessa ideia que nós acabamos de abordar, dessa multidão que Cristo tem levantado agora na nossa geração, de moços, jovens, meninas, pregando o Evangelho. Qual é a importância destes novos pregadores e pregadoras do estudo, da dedicação em conhecer a palavra de Deus, para poder trazer o evangelho puro, sem amarras, sem misturas, sem secretismo, sem essa enxurrada de heresia que nós estamos vendo? Qual o conselho que você deixa para essa geração e pontuando na parte da dedicação do estudo? Porque o senhor falou algo que há um tempo atrás, eu também produzo bastante conteúdo para a internet, eu fiz um levantamento. A nossa geração é uma das gerações que menos conhece de Bíblia da história, de tal forma que se você chega aí para um jovem aí, de qualquer igreja, né? Fala para mim o nome de 12 apóstolos. Ele vai saber de uns 4, 5 ali, os mais conhecidos, mas fala para mim o nome dos 2 jogadores do Corinthians. Tá na ponta da língua, conhece até os reservas. Mas de Bíblia não conhece tanto, aí já é no geral, um desinteresse. Qual o conselho que você deixa para esses jovens, para esse povo que nos ouve, que tem o Senhor como exemplo, como inspiração, como homem de Deus e grande pregador? Interessante que nos faz pensar que nos idos em que a Bíblia não era um livro que circulava com a quantidade que tem, hoje as pessoas conheciam Bíblia, né? Me faz lembrar de um campesino francês, na época da Revolução Francesa, que a história não conta isso, mas a Revolução Francesa também foi uma revolução contra o cristianismo, né? Você deve saber disso. E o soldado chegou no campesino e disse a ele, né? Eu vou queimar a sua Bíblia, vou queimar a sua igreja e com isso eu estou acabando com a sua religião. E o campesino disse a ele, mas qual é o seu propósito? Ele disse que você entenda que Deus não existe. E nesse momento o campesino disse a ele, eu vou deixar de crer que Deus existe no dia que você conseguir apagar a luz da lua,
do sol e das estrelas. O dia que você conseguir apagar a luz da lua, do sol e das estrelas, você me prova que Deus não existe. Quem manda a minha Bíblia, ela está no meu coração. Quem manda a minha igreja, eu sou o templo. Glória a Deus. Então, era uma consciência de vida em Deus que vai além do papel. Voltando à pergunta, você não consegue ensinar o que não sabe. Então, quando você se aventura no que não sabe, o risco de errar ou falar errado é de 90%. Então, quer ensinar com firmeza? Ensine o que você conhece. Para conhecer, não tem osmose, é estudo. É colocar a cara na Bíblia e ler. Nós brasileiros não temos desculpa. Nós temos Bíblia de toda versão, de todo tamanho, até para cego tem Bíblia. Para surdo tem Bíblia. Nós temos Bíblia para disposição de qualquer pessoa. Então nós temos uma geração que é uma geração que vive esse mundo da internet, que é muito bom. Só que com Deus as coisas têm processo. Eu estou no processo, mais uma vez, da leitura da Bíblia toda. Às vezes você vai encarar textos, eu estou, por exemplo, agora eu estou lendo Isaías, na minha leitura devocional anual. Você olha para o texto e diz assim, meu Deus, mas é tanta palavra complicada, de que me serve isso? E aí a gente lembra de exemplo, eu gosto de exemplo fácil. Né? Um irmão chegou para o pastor na igreja e disse para ele, eu não venho mais aqui. Mas por quê? Não, porque eu frequento essa igreja há 10 anos e eu não me lembro do que o senhor prega. E o pastor, isso é conhecidíssimo. O pastor disse para ele, há 10 anos atrás você se alimentava? Sim. Você lembra de cada refeição que você fez? Não. Mas ela não te alimentou? Te alimentou. Então, eu não vou lembrar de cada vírgula que eu leio na Bíblia, mas a leitura me alimenta. Exatamente. Agora, quem conhece não é só quem lê, é quem medita. Tem uma grande diferença. É quem para refletir, é quem para conhecer o texto. Agora, se nós temos deficiência de leitura, quanto mais de meditação. O médico não é médico porque ele viu um cadáver aberto. O médico é médico porque ele aprendeu a abrir o cadáver e fechar de novo. O pregador não pode ser aquele que só viu o cadáver aberto. Ele tem que saber abrir e fechar. Ele tem que saber onde está a doença. O paciente, que é quem vai te ouvir, ele pode saber o sintoma que está sentindo. Mas quem tem que saber a clínica daquilo é o médico, é o pregador. Então, Bíblia é coisa séria. Bíblia é coisa séria. Altar é coisa séria. Eu gosto muito de Ravenhill, Leonard Ravenhill. Nossa, porque tardo, pleno avivamento. Que livro fantástico. É um deles. E Leonard Ravenhill era taxativo. Se você não está preparado, não suba porque você não é digno. Isso independe de idade. Isso independe de condição social. Isso independe de cargo eclesiástico. Pregar não é brincadeira. Você pode tornar o ambiente da pregação descontraído. Não tem nada a ver alguém dar um sorriso enquanto você está pregando, sorrir. Agora, o ofício do pregador não é brincadeira. Você está ali transmitindo vida ou morte. Você está ali transmitindo conhecimento ou ignorância. Só tem um problema. O dono da igreja vai cobrar. Então, ainda que aqui na terra você pregue tudo errado, o dono da igreja vai cobrar. E isso eu acho que eu, quando subo no altar, eu procuro ter esse entendimento. E a gente não se prepara para parecer que se preparou. A gente se prepara para entregar. Quando você come um prato elaborado, você não sabe discernir tudo que tinha. Ah, aqui tem manjericão, aqui tem alcaparra, aqui tem alcachofra. Você pode não saber disso. Mas quem preparou o prato tem que saber o que pôs. Então, às vezes, a pessoa que está te ouvindo, ela não tem esse... o público que eu vou pregar é um público que não tem conhecimento bíblico.
Isso não altera a sua responsabilidade de ter conhecimento, profundidade, autoridade, graça. Pregar com unção, pregar com graça, pregar o que Deus manda. Só prega o que Deus manda quem ouve a voz. Só ouve a voz quem tem intimidade. Só tem intimidade quem ora e se santifica. Então tem princípios que precisam continuar sendo pétreos no nosso meio, que não dá para abrir mão. Ah, não, o pastor me chamou, eu não li nada, eu vou lá pregar e vai dar certo. Não vai dar certo. E se der certo, não é certo. Porque tem coisa que dá certo, mas não é certo. E a gente não vive pelo que dá certo, pela aventura. E nós pentecostais, que somos de liderança leiga, não leiga na falta de conhecimento, mas leiga que o pentecostal tem essa liderança leiga. Ter liderança leiga não significa relaxar. Não significa desprezar valores. Eu vou ensinar daqui a pouco, daqui a 1 hora. Mas o que eu vou ensinar, eu não vou. São 6 horas da tarde agora. Eu não vou. Agora eu vou dar uma olhadinha na Bíblia para ensinar. Não, já está pronto, já está estudado, já está revisado. Não é comida de última hora. Né? O que está acontecendo hoje é que a galera está virando tudo fast food, né? Prepara ali rapidinho, dá uma olhada, vamos ver o que Deus fala, não conhece a profundidade, prega aquilo que a Bíblia não está falando. Exatamente. Prega sem preparo. E aí, você mais, o povo deu glória. O povo da glória não te aprova. O que te aprova é acabar e saber que o que você pregou é bíblico. O que você pregou concorda com as escrituras. E a gente está produzindo... Eu penso o seguinte, eu nunca ouvi isso de ninguém, mas eu penso o seguinte. Capim seco produz gado magro. Ou seja, pouca Bíblia produz igreja fraca. Pode ter movimento, avivamento, pula-pula, roda-roda. Tudo isso eu gosto. Vamos pular, vamos rodar, vamos cheio do Espírito Santo, na vontade de Deus. Agora, Bíblia é Bíblia. O que me alimenta espiritualmente é a Bíblia. Jesus nunca disse que nós teríamos cheios do Espírito Santo para ser alimentados. O que alimenta é a palavra. Ser revestido de poder não significa estar alimentado. Você pode pôr a maior panóplia ou a maior armadura no soldado. Se ele tiver com fome, ele não sustenta a armadura. Então tem muita gente aí, cheia, pulando, mas não sustenta a armadura. Exatamente. Porque não está se alimentando de palavra. Então está debaixo de uma armadura e exemplo reverso, né? Porque no caso não era, mas é como Davi não consegue andar com aquilo. As pessoas não estão conseguindo andar com a armadura de Deus, porque não estão alimentadas da palavra. Né? Tá capengando. Né? Estamos produzindo uma geração de crentes que não aguenta prova, não aguenta adversidade, não aguenta luta. Na verdade, a sociedade está produzindo seres humanos assim, né? Que não aguenta adversidade. Uma molecada que não aguenta. Na nossa época, vamos falar da nossa época, lá onde você morava, onde eu morava, na periferia. Já imaginou se a gente fosse ligar para bullying naquela época? Meu Deus do céu. O bullying era a nossa diversão. Não era. Os amigos. Era chamado de beiçudo, orelhudo, gordinho, negão, magrelo. Era chamado de grilo. De hoje pardal. você não pode chamar o gordo de gordo, o magro de magro, feio de feio, bonito. Você não pode chamar, você tá ficando sem graça. Totalmente sem graça. As pessoas se ofendem com o que elas são. Exatamente. Tudo é complexo, tudo é trauma. Eu sou de uma geração diferente. A gente ia pra rua e todo mundo zoava todo mundo e ninguém tinha que matar ninguém. Não tinha nada disso de hoje. E você vê que nas diversas situações sociais está assim hoje. Né? As pessoas se ressentem de tudo, não tem estrutura para nada. Um emocional. A nossa geração foi formada para andar no pântano. E essa geração não consegue andar em rua asfaltada. Não consegue. Quem de nós da nossa geração era dedo ralado que chutava a bola e errava a bola, chutava o asfalto e chegava em casa, você acha que ia... Não, jogava um açúcar, um café, fazia um bandeira. Um metiolate, famoso metiolate. Destruía o corpo, a alma, o espírito, aquele metiolate. Hoje, nem o metiolate dói mais. Acho que se existir, nem dói mais mesmo. O metiolate não dói mais. Né? Quebra uma unha, tem que levar para o médico. Para dar ponta. Meu Jesus. Então,
eu gosto disso. Voltando à pergunta, respondendo ela, eu fiz uma volta grande, mas pregar, ok, beleza, mas com Bíblia. Exatamente. Tem uma frase de Charles Spurgeon, é atribuída a ele essa frase. Ninguém pode levantar para ensinar se não sentar para aprender. Vai ensinar o quê? Não sentou para aprender nada. O que vai ter autoridade para ensinar? Eu concordo plenamente. É um conselho muito valioso para essa galera que está aí, que Deus tem levantado. E é muito importante aquele afã, aquela vontade de pegar o microfone, porque, infelizmente, uma parcela, não sei o tamanho dessa parcela, acha que o microfone é só status, é glamour, é fama, né? Não. É aquilo que o senhor falou, se soubesse a responsabilidade de estar falando em nome de Deus, para a igreja de Deus, e que uma palavra mal proferida ali em cima pode matar uma alma, talvez a maioria fugiria do microfone. Não queria pegar o microfone para falar da tamanha responsabilidade que é falar em nome de Deus e para a igreja de Deus e para o rebanho de Cristo. Muito sério, né? Sério demais. Mas isso não é um desincentivo. Exato. Não, o pastor não quer que ninguém pregue, não. Eu quero que todo mundo pregue, mas pregue com a estrutura certa. Até porque está imbuído no ofício do pregador a batalha espiritual. Exato. Ou seja, você se levantou para falar de Cristo, há um reino de trevas que se levantará contra ti. Então você tem que estar preparado, tem que estar bem armado, tem que estar armado na mente, tem que estar armado no físico, tem que estar armado no espiritual, tem que estar pronto para exercer, né? Por isso que não pode ser neófito, porque você não vai pegar uma criança que começou a andar de bicicleta e dar uma moto para ela pilotar. Vai se arrebentar toda. Entendeu? Então, cada coisa no seu tempo, cada coisa... se colocasse-me para pregar nos Gideões, quando eu comecei a pregar lá em 1994, provavelmente eu não daria conta. Provavelmente eu não daria conta. E eu reconheço isso. A gente tem que chegar nos lugares nas horas certas. Né? Comecei pregando ali, no culto ar livre, no culto de jovens da congregação, depois no culto de domingo da congregação. Isso em tempo, não é? Isso com tempo. Pastor te observando. Depois você prega num evento pré-congresso, até você chegar no congresso. Depois você começa a pregar nas outras congregações, né? Cada um na sua realidade, mas comigo foi assim, né? Até você chegar no nível de pregar nos grandes congressos, porque assim, as pessoas pensam, pastor, do que o senhor tem saudade? Saudade eu tenho daquele tempo antigo, que eu podia cometer pequenos erros que a cobrança sobre mim seria de alguém que está aprendendo. Hoje não, hoje se eu errar eu sou um herege. É daí para pior, né? Então a cobrança é pior. E tem que ser. Usando um exemplo futebolístico. Você não vai esperar que o Neymar não saiba fundamento do futebol. Tem que saber, meu amigo, não tem conversa. Você é o Neymar. Você tem que jogar e acabou. E se lasca lá dentro do campo. Você tem que saber. Agora, você não vai pegar um garoto que está numa escolinha e exigir dele, começando ali, conhecer todos os fundamentos. Então, por isso, respeite as etapas, respeite o tempo, né? A multidão é ilusória. O glamour é ilusório. E a fama é a maior ilusão que existe no mundo. A maior ilusão que existe no mundo é a fama. E o melhor conselho que existe nesse sentido é o de João Batista. Convém que eu diminua. Convém que eu diminua. O melhor conselho, convém que eu diminua. Para que ele cresça. É isso aí. Excepcional. Então, hoje parece que tem uma galera dizendo, convém que eu cresça, convém que eu apareça, Quer. Convém que eu tenha seguidores. Não que de tudo seja mal, mas cada coisa ao seu tempo, com estrutura, não é? E como disse Paulo, né? Havendo feito tudo, ficar firmes. Glória a Deus. Tá aí. Um conselho valioso desse e de graça. Essa foi de graça, hein? Pastor, muito obrigado. Eu vou chegar aqui no final, porque o senhor tem compromisso ainda, né? Eu quero agradecer muito o senhor ter recebido aqui o podcast Gente do Céu.
Espero ter outra oportunidade mais pra frente. Quem sabe se eu ir lá no estúdio, eu sei Vai que o ser seu tempo muito é bom. muito corrido, mas se eu ir lá, nós tomar um café, conversar. E Deus abençoe poderosamente. Amém. Pessoal, todas as mídias do pastor Ângelo Galvão vai estar aqui embaixo no card. Só você acompanhar, porque é homem de Deus, tem palavra, tem pregação e Deus tem usado. E louvado seja Deus pela vida desses homens que Deus tem levantado aí para anunciar o evangelho. Amém. Deus te abençoe ricamente. Obrigado, meu pastor. Tamo junto. Pessoal, até a próxima com a graça de Cristo Jesus e valeu! Deus abençoe.